Boa noite, o meu nome é Esther e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar, porque eu vou fazer aquele método modo caverna, vou entrar no modo caverna. Por que que eu pensei em entrar no modo caverna? Eu vou falar com vocês, mas eu vou jantando porque já é 9h40 e eu acabei de fazer a janta agora e de poder sentar aqui para gravar agora. Uma batatinha cozida e um tomatinho, uma farofa, um arroz e feijão. Delícia! Então, por que que eu resolvi fazer esse modo caverna? Tem muita coisa acontece na vida da gente. Muita coisa, muita coisa. E a gente faz planos para a vida e às vezes os planos não dão certo como a gente esperava. E isso é muito chato, é muito cansativo. Dá uma exaustão emocional muito grande. E no decorrer da minha vida, eu passei muitas vezes por esse sentimento de ter uma exaustão emocional muito grande e ter que, vamos dizer assim, engolir, né? E continuar, sabe? Só continua. E isso para mim foi, de uma certa forma, um aprendizado muito grande, né? Trouxe para mim uma visão, assim, que eu tenho da minha vida, sobre mim, que eu, de certa forma, eu até admiro, nesse sentido, né? Então, só que agora, esse ano, 2025, dia 18/9, eu fiz uns planos, faz um ano e pouco eu fiz uns planos já, e no decorrer do tempo eu tô tentando executar esses planos, né? E agora chegou esse mês de setembro, eu passei mais uma onda que eu me distraí, eu achei que ia ser de maneira diferente, né? E me distraí, e isso trouxe mais uma onda de sentimento. Graças a Deus eu tô bem melhor agora. Então eu cheguei à conclusão que eu preciso do modo caverna. Eu preciso do modo caverna, porque enquanto eu não parar para fazer o modo caverna, parece que minhas coisas não vai acontecer, não vai fluir, entendeu? E por que que eu preciso do modo caverna? Por quê? Eu sou mãe divorciada, eu tenho uma criança de 12 anos, e ela é tudo na minha vida, né? É o meu filho maravilhoso, o Nicolas. Qualquer dia desse vocês vão ver ele passando em algum vídeo comigo, né? Daí, tem esse meu filho. E quando eu fiquei grávida, tava casada, tudo, fiquei grávida, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa a mais para o futuro do meu filho, né? Porque a gente vem de uma classe social das qual a gente não tem herança, né? Não é herdeira. Eu preciso fazer alguma coisa. Só que quando ele era pequenininho, a criança dá muito gasto, pega muito o emocional da mulher, né? Então eu me dediquei ao máximo pro meu filho. Tudo que eu podia fazer por ele naquela época eu fiz. Então eu parei um pouco comigo e me dediquei pro meu filho. Era meu filho 24 horas, né? Até hoje, mas como ele era um bebê, todo o meu orçamento, toda a minha vida, todo o meu dia a dia era voltado pro meu filho, né? E isso passou, ele teve uns 2, 3 anos, aí a gente, eu e o pai dele nos divorciamos e aí ele ficou comigo, graças a Deus, tudo certo. Quando eu me separei, eu pensei assim, que eu sempre tive a vontade, sempre tive a vontade de fazer uma faculdade. Só que como pela classe social, eu não tinha oportunidade, não tinha condições financeiras para fazer a faculdade. E uma época, bem antes de eu casar e ter um filho, eu trabalhei de faxina numa casa de uma moça, e eu conversando com ela, eu falei pra ela assim, nossa, eu morro de vontade de um dia fazer uma faculdade de Direito, porque eu gosto, né? É uma coisa que me cativa, né? Eu gosto. Não vou dizer que eu sou expert, mas eu gosto do assunto, dessas coisas de Direito. E ela falou assim, você tem um perfil bom para fazer Direito. E aquilo entrou em mim, eu falei, nossa, meu Deus, um dia eu quero fazer a faculdade de Direito. E eu preciso, né? Tem coisas que a gente tem que fazer, entendeu? Tem que fazer curso que você tem que fazer. Aí nessa eu parei de trabalhar na casa dela, a vida seguiu em frente. Eu casei, tive meu filho, me separei.
E depois que o meu filho estava com uns 3, 4 anos, surgiu uma oportunidade, né, pelo governo de a gente ter direito a uma bolsa, né, na escola, na faculdade, para você cursar um determinado curso, né. E eu, quando eu soube dessa bolsa, eu fiquei encantada. No mesmo dia eu já fiz essa inscrição e pedi, eu clamei assim, dentro de mim, para Deus permitisse que eu pagasse pelo menos os 50%, porque eu achei que eu podia pagar 50%. Entendeu? Eu achei que eu podia pagar os 50% da faculdade. E fiz a inscrição. Fiz a inscrição da faculdade e saiu para mim 50%. Então eu fiquei radiante, né? Aí teve aquela sensação de emoção da saída, que você ia pegar 50%, tinha pouco para você pagar. Fiquei super encantada. Bora fazer. Mexi toda a papelada. Não tinha na época, no tempo, né, que eu fiz a faculdade, não tinha o fiador. Daí bateu o desespero, porque minha mãe não tinha o orçamento para ser a minha fiadora. Ela não conseguiria ser minha fiadora porque ela não tem patrimônio, né? Daí eu falei, meu Deus, cheguei até aqui. Não tem fiador, não tem para quem pedir. Porque nós não temos parente na cidade. Quem vai ser meu fiador? Quem? Aí eu, pensando muito, clamando muito a Deus, pensei na minha patroa. Falei, eu vou pedir para ela, né? Se ela pode ser minha fiadora. Peguei, cheguei até ela e falei se ela seria minha fiadora. E graças a Deus eu nunca vou esquecer da minha vida que ela foi a minha fiadora. Ela foi comigo até a faculdade, ela pagou a primeira parcela, que nem eu sabia que tinha que levar a primeira parcela na faculdade. E tipo assim, pra mim ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida, né? Por mais que a gente tenha, todo ser humano tem desavença, independente de onde ele estiver. E pra mim ela foi uma pessoa muito importante na minha vida e eu não tenho nem como agradecer ela, né? Então ela foi a fiadora pra mim. E eu comecei a faculdade. Aí ia começar a faculdade acho que um mês depois, 1 ou 2 meses depois. Nessa que começou a faculdade, começou a sair um programa do governo falando sobre casa habitacional. Eu falei, Senhor, tudo de uma vez só. Eu não tenho a casa, eu tô morando de favor na casa da minha mãe, tenho a criança, vou começar a faculdade agora, eu preciso do transporte, que é a van escolar para ir para a faculdade, que é longe da minha casa, dá 7, 8 quilômetros, depois eu vou ver certinho, passo para vocês. Aí eu peguei e falei, isso é muito longe, né? Eu vou precisar pagar o transporte para mim até a faculdade. Só que eu também preciso fazer a inscrição da casa, né? Preciso fazer a inscrição da casa e fiquei com aquilo comigo. E as minas do meu serviço estavam falando, eu vou fazer. E uma amiga minha da época, do tempo, né, pegou e falou pra mim, por que você não faz também? Eu falei, será que eu faço? Mas eu não vou ter dinheiro para me dar a papelada, pagar o papel, né? A documentação. Ela faça, boba, não custa nada, você já não tem. Se der certo, bem, se não der certo, você vai ficar do mesmo jeito. Eu falei, é verdade, eu vou fazer. Peguei, eu fui lá onde eles estavam vendendo, né, o projeto, conversar com a moça, conversei, levei a documentação que ela precisava. E ela falou que pra me aguardar. Passou um tempo, ela me ligou e falou pra mim que eu tinha que dar uma entrada de 10 mil reais, que você vai falar, moça, muito obrigada pela sua atenção, mas eu não tenho essa condição de dar o valor de 10 mil reais, né, sobre a casa. E obrigada, desculpe perder seu tempo, mas é que eu sou mãe, tenho uma criança, eu tô entrando na faculdade agora, eu não vou ter condições, né? Ela falou assim, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu falei, o que você puder fazer para me ajudar, eu vou agradecer muito, porque eu tava numa situação que era eu e Deus. As pessoas tentavam me ajudar, tentavam falar, mas só eu e Deus sabia como que eu tava, né? Porque são fases emocionais que a gente passa na vida da gente e tá tudo bem, porque isso é normal. As coisas acontecem, nunca vai sair o plano do jeito que você quer, entendeu? Aí o que aconteceu?